Essa informação aqui é grave. É grave. Acabou de sair aqui no jornal O Globo, gente. A Michelle Bolsonaro reforça esquema de segurança após equipe identificar aumento de ataques nas redes. Será que na equipe de seguranças da Michelle Bolsonaro tem algum infiltrado? Algum traidor? Algum esquerdista? Algum petista? Vamos entender que a matéria, gente, que é mais grave do que a gente imagina? A equipe responsável pela segurança, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reforçou nesta semana o esquema de proteção adotado em seus deslocamentos e compromissos públicos após identificar um aumento do risco de hostilidades. A decisão, segundo pessoas envolvidas no planejamento da segurança envolvida pelo Globo, foi tomada depois de meses de monitoramento da escalada de ataques virtuais direcionados à ex-primeira-dama e da avaliação de que esse ambiente pode estimular agressões fora das redes sociais. De acordo com esses interlocutores, ou seja, possibilidade de agressões fora das redes sociais. Essa é a gravidade da situação. De acordo com esses interlocutores, o que é interlocutor, gente? Gente que fica próximos a Michelle Bolsonaro, que tem contatos com ela, tá? Então, de acordo com esses interlocutores, o esquema de segurança passou por uma reformulação nos últimos dias. Entre as medidas adotadas estão o aumento do efetivo responsável pela proteção de Michelle, ou seja, aumentou o número de pessoas que faz a segurança dela, tá? A revisão dos protocolos operacionais e das estratégias utilizadas em deslocamentos e eventos públicos. Os responsáveis evitam detalhar as mudanças por considerarem que a divulgação dessas informações poderia comprometer a eficácia da segurança da primeira-dama, gente, tá? A avaliação da equipe é que os ataques dirigidos à ex-primeira-dama deixaram de ser episódios isolados para se transformar em uma campanha recorrente nas redes sociais. Segundo os responsáveis pela proteção dela, tá? Esse movimento ganhou força nos últimos meses com a atuação reiterada de perfis que passaram a concentrar publicações ofensivas contra a Michelle. O receio é que esse ambiente produza o chamado efeito copycat, quando ataques repetidos acabam estimulando novas manifestações semelhantes, inclusive fora do ambiente virtual. Integrantes da equipe afirmam que o monitoramento passou a considerar não apenas ameaças diretas, mas também o potencial de discursos e manifestações públicas que alimentam esse ambiente de radicalização. Na avaliação deles, embora a maior parte das agressões permaneça restrita às redes sociais, o histórico recente de episódios de violência política no país exige que qualquer aumento no nível de hostilidade seja tratado de forma preventiva. Então, para prevenir que algo pior aconteça com a Michelle Bolsonaro, o esquema de segurança, está acontecendo um reforço no esquema de segurança da ex-primeira-dama para que não aconteça o pior com ela, né? Principalmente como aconteceu com o Bolsonaro lá em 2018, gente. Em se tratando desses esquerdistas, tudo pode acontecer. Esquerdista é uma... Vocês viram o que aconteceu com Charlie Kirk nos Estados Unidos, né? E o Flávio Bolsonaro recebendo várias ameaças. Vocês viram o que aconteceram com Donald Trump nos Estados Unidos, com o Bolsonaro aqui. O Flávio Bolsonaro recebendo ameaças, né? Sempre. Então, todo cuidado é pouco e tem que proteger muito essa mulher, gente. Essa mulher é muito importante para o nosso país, Michelle Bolsonaro. E agora, gente, saiu aqui uma informação muito, muito grave sobre o estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro, depois que o Alexandre de Moraes tomou aquela primeira decisão, né, de afastar, de proibir o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias. Depois que o Alexandre de Moraes proibiu o Flávio Bolsonaro de visitar o pai por 90 dias, ele teve piora no seu quadro de saúde. Segundo aqui, informação que está em vários jornais. Bolsonaro teve crise forte de soluços por 36 horas, diz boletim médico, gente, tá? O ex-presidente Jair Bolsonaro,
que nessa semana teve um forte e prolongado episódio de soluço que durou cerca de 36 horas. A informação foi transmitida hoje pelo médico Brasil Caiado do STF, ao STF, né? Semanalmente, o médico envia à corte o boletim de saúde do ex-presidente. Crise de soluço foi solucionada após a administração de doses extras das medicações. Também, segundo o médico, o episódio aconteceu há 3 dias após semanas de estabilidade. Então, ele teve semanas de estabilidade e, de repente, degringolou novamente. E, ao que tudo indica, está ligado aí a essa decisão, né, recente aí do Alexandre de Moraes em proibir o filho de visitar o filho. Desde o episódio da carta. O boletim diz ainda que o quadro geral de saúde de Bolsonaro é estável, porém, persistem os efeitos secundários decorrentes dos medicamentos de ação central, principalmente a instabilidade crônica no equilíbrio corporal e sonolência, destacou o Caiado, que é o médico responsável pela equipe médica de Jair Messias Bolsonaro. E vejam só, Flávio Bolsonaro diz que Moraes faz advocacia administrativa, isso é considerado crime, e que a mulher do ministro ganha para fingir que advoga, gente. Então, o Flávio Bolsonaro acabou de fazer 2 acusações gravíssimas, uma contra o Moraes, uma contra a esposa do Moraes. Isso só mostra que o Flávio Bolsonaro dobrou a aposta. Não vai se rebaixar, se intimidar pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes e basicamente a guerra está declarada. Tá aqui. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, afirmou neste sábado que o ministro Alexandre de Moraes do STF pratica advocacia administrativa, que é considerado crime, gente, tá? Na política, e que a esposa do magistrado recebe dinheiro para fingir que está trabalhando. As declarações foram feitas em evento do PL em Vitória, no Espírito Santo, um dia após Moraes ampliar as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, que cumpre prisão domiciliar por tentativa do suposto golpe. O magistrado proibiu o ex-mandatário de fazer contatos políticos até o fim das eleições de 26 e de divulgar novos manifestos políticos eleitorais, além de manter a suspensão de visitas de Flávio por 90 dias. Tá aqui. Flávio Bolsonaro partiu para cima do Moraes e disse o seguinte, abre aspas, por que a esposa dele, do Moraes, recebe 129 milhões para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso, disse o pré-candidato em sua fala em Vitória, no Espírito Santo. O Código Penal define a advocacia administrativa como crime de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. A pena estabelecida é de detenção de 1 mês a 1 ano, além de multa. Moraes foi procurado pela reportagem para se manifestar sobre a declaração do senador, mas não se pronunciou até o momento. O escritório Barros de Moraes, que tem Viviane Barros de Moraes, esposa do ministro, como sócia, diz que não comentará a fala. Então, a Viviane Barros, esposa, decidiu ficar caladinha sobre esta acusação do Flávio Bolsonaro. Será que quem cala consente? Esse é um ditado que a gente tem aqui em Minas Gerais. Quem cala, consente. Vai entender, né? Então, tá aí, segundo informações divulgadas pelo Jornal Globo, a banca tinha contrato com a TEI, você já sabe, 129 milhões, do qual ela recebeu 80 milhões. E até hoje não explicou, não deu uma explicação, né? A altura de um contrato tão robusto. É uma mega cena, né? Até hoje foi uma explicação bem fajuta, bem pichuleco, mequetrefe mesmo. Mas ela foi lá, recebeu 80 milhões. E o próprio Vorcaro admitiu, né, naquela delação que foi jogada no lixo, que sim, né? Contratou lá o escritório da esposa para ter mais acesso ao ministro Alexandre de Moraes. Definitivamente o Flávio Bolsonaro dobrou a aposta contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos lá, gente, trazendo